Câmara de Vereadores comemora Dia Internacional da Mulher com palestra sobre liderança feminina. Presidente da Fundação Catarinense de Cultura participa de reunião no Legislativo de Itajaí. Inscrições para os cursos de iniciação profissional do Parque Dom Bosco terminam na sexta-feira. 9 de março de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Idosas acima de 60 anos e moradoras de Itajaí que desejam participar do concurso A Mais Bela Idosa já podem fazer inscrição. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social faz o cadastro das candidatas até dia 28 de março. A eleição da Mais Bela Idosa tem por objetivo apresentar um novo olhar para a beleza feminina na terceira idade. O endereço da Secretaria é Rua Brusque, número 257, no centro, e o atendimento é realizado no período vespertino. O concurso está marcado para o dia 12 de maio na Sociedade Recreativa e Cultural da Vila. A Câmara de Vereadores de Itajaí promoveu na tarde de ontem uma palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher, com a advogada e professora da Univale, Keila Martins. O tema foi Liderança Feminina, o empoderamento da mulher no século XXI. Mulheres servidoras públicas e mulheres da comunidade acompanharam no plenário do Legislativo Municipal a palestra sobre o empoderamento feminino no século XXI. Alusiva ao Dia Internacional da Mulher, o evento, além de ser oportunidade de comemorar, também é um momento de reflexão sobre os desafios ainda existentes para a garantia de direitos e da participação das mulheres na sociedade. Se por um lado nós temos realmente a mulher exercendo, a liderança feminina em vários setores da nossa sociedade, tanto aqui em Santa Catarina, a nível Brasil, a nível mundial, a gente vê que a mulher hoje lidera em altos cargos. Por outro lado, ainda nós vemos mulheres em situação que não estão ainda nessa situação de empoderamento, Mulheres que ainda sofrem violência doméstica, a desigualdade ainda no mercado de trabalho, analfabetismo, diversos tipos de violência que ainda a mulher é submetida. Então, a gente pode dizer que há um contexto ainda a ser conquistado. Os desafios ainda são a redução da violência no Brasil, é um grande desafio ainda, a violência doméstica, a violência psicológica de um modo geral. A redução do analfabetismo, a igualdade salarial. Então nós temos ainda grandes desafios a conquistar. Essa data é, historicamente falando, muito importante, E acho que a gente deve manter essa história de preservar que é um dia importante, porque tu deixa passar batido. Tu vai no cotidiano e atividade como dona de casa e mãe, que eu sou também, tu vai cuida da casa e filho e vai fazendo as coisas e não para se cuidar de si. E daí um dia como hoje é para tu lembrar que tu não pode cair na rotina, tu tem que cuidar de si e que as mulheres conquistaram muitas coisas e tem que resguardar tudo isso que a gente já conquistou. O Parque Dom Bosco está com 200 vagas abertas para 3 cursos gratuitos de iniciação profissional. As inscrições são realizadas até sexta, dia 11, para jovens com idade entre 13 e 24 anos. Hoje nós estamos oferecendo 200 vagas para os jovens, para a iniciação profissional, para eles estarem fazendo curso de qualificação profissional, estarem se preparando para enfrentarem o mercado de trabalho, Então nós estamos oferecendo 3 cursos, que é o curso de preparação para o trabalho, assistente administrativo e administração com ênfase em logística. Qual é o público-alvo, a idade do público-alvo e também os critérios para poder participar dos cursos? Então, os jovens e adolescentes a partir de 13 anos, eles podem estar vindo se inscrever, Então, todos poderão fazer as inscrições, depois se exceder o número de jovens inscritos, mais de 200 vagas, e a gente faz a seleção. Aí a gente prioriza aqueles jovens que realmente mais precisam, jovens mais carentes, mas a gente vai tentar atender a todos que aqui nos procurarem, Quando será a divulgação, quando será a seleção e a divulgação do selecionado?
Bom, a partir de semana que vem, na quarta-feira, nós estamos divulgando os selecionados e no dia 21 já inicia as atividades com os jovens. Até dezembro, a gente ainda não definiu a data do final da formatura, né? Mas o curso vai até dezembro. As inscrições para os cursos gratuitos de iniciação profissional do Parque Dom Bosco são realizadas até sexta-feira, dia 11, das 9 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 horas da tarde. E você vai ver em instantes, presidente da Fundação Catarinense de Cultura participa de reunião no Legislativo de Itajaí. Depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Terezinha Debatim, participa de uma reunião com os artistas da região na Câmara de Vereadores de Itajaí amanhã. Entre os assuntos que vão ser abordados estão os editais estaduais e nacionais de incentivo à cultura. A reunião é aberta a todos os artistas da região e começa às 3 horas da tarde no plenarinho da Câmara de Itajaí. O município alcançou 96% da previsão orçamentária para 2015. Mesmo assim, fechou as contas com superávit de quase 86 milhões de reais. O resultado faz parte da avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015, apresentado em audiência pública na Câmara de Vereadores. A crise econômica influenciou no resultado orçamentário do município em 2015. A receita total foi de 1.148 milhões de reais. O valor é mais de 95% do previsto. Aproximadamente 50 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres do município. Um dos fatores que influenciaram nas contas foi a redução nos repasses federais e estaduais. Apesar do resultado estar abaixo do esperado, houve superávit orçamentário de 85 milhões de reais. Isso devido às medidas de cortes no orçamento, que fizeram o total das despesas ficar em 1.063 bilhões de reais. A parte tributária do município ela teve assim um incremento bom, uma arrecadação boa. Tivemos um pouco de dificuldade em relação ao repasse do governo federal, que realmente caiu significativamente, e também do governo do estado, que também caiu um pouco. Mas não conseguimos atingir a meta orçada, de 1.197 bilhões, mas conseguimos aí chegar a 1.148 bilhões. A expectativa é grande em relação à economia para o ano de 2016. A gente tem escutado aí vários economistas falando aí que a crise, na verdade, esse ano tende a piorar um pouquinho, talvez ela comece a se estabelecer em 2017. Então, é tudo especulação, tudo expectativa. Esperamos que Itajaí continue correspondendo à sua receita interna para tentar compensar o que vem de retorno do governo federal e estadual. O Poder Executivo fez ainda a prestação de contas dos gastos na área da saúde do ano de 2015. O município aplicou 128 milhões de reais no setor, o que representa quase 22% da arrecadação de impostos do período. Em audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores, o Poder Executivo apresentou as contas dos investimentos em saúde do terceiro quadrimestre e do acumulado do ano de 2015. Mais uma vez, os gastos no setor estão bem acima do limite mínimo constitucional, que é de 15% da receita de impostos. Cerca de 128 milhões de reais, representa quase 22% da arrecadação. Mas o custeio da saúde em 2015 foi bem maior, somando o total de repasses de recursos federais e estaduais. O Estado mandou para Itajaí 14 milhões de reais, já a União 109 milhões de reais. Com esses valores,
O custo total da saúde em Itajaí, no ano passado, chegou a cerca de 248 milhões de reais. Nós fechamos o ano mais ou menos dentro do que foi previsto. Claro que existem ainda algumas deficiências, algumas dificuldades em relação a alguns indicadores, mas é exatamente isso que nós estamos tentando aqui, é apresentar para a população em geral e até dos autos policiais e corrigir os erros que eventualmente tenham ocorrido durante o quadrimestre. Os recursos da prefeitura me parece que tiveram uma pequena queda, mas na realidade houve um repasse da prefeitura na ordem de 21%, quase 22%, 21,95%, que é um índice altíssimo em relação ao que prevê a nossa Constituição Federal, que trata de 15%. A União tem feito a sua parte, o Estado tem sido bastante negligente nessa questão de repasse de recursos. A gente até entende que o Estado não passa por bons momentos, mas, na realidade, falta ainda cumprir o seu papel. Basicamente até o que a gente já esperava, né, desse início, esse preliminar, tem uma queda da arrecadação, então a gente vê que não foram repassados todos os valores necessários, dependendo de alguns tributos até ultrapassaram, mas a grande maioria não chegou. Mesmo assim nós conseguimos, o governo conseguiu, pelo menos em termos percentuais, superar o mínimo constitucional, que é de 15%, e a gente viu ali um acumulado aplicado de 21,95%. Agora tem que ver se essa aplicação também está sendo feita correta, dentro daquilo que é saúde. Para o Conselho Municipal de Saúde, o Comusa, o relatório de prestação de contas apresenta falhas quanto à clareza dos indicadores. O relatório quadrimestral, assim como os outros relatórios feitos durante o ano, estão muito aquém em termos de número de indicadores para informar a população a realidade da saúde pública do município de Itajaí. O relatório que a gente recebeu nesse quadrimestre, ele falta algumas informações referentes, pelo menos, dos serviços privados. A gente não tem uma informação a respeito de o que o município oferece em termos de serviço e qual a demanda real da população a respeito das necessidades desse serviço. E a questão dos números, sempre são números grandes, são os blocos, e isso não entra numa minúcia de saber quanto que um município investe. Por exemplo, houve a campanha da dengue. Nós do Conselho nós temos uma grande dificuldade de saber o custo real disso para o município. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite. Até amanhã.